Alô, você ligado na G-Fight, eu sou Marcelo Alcântara e a gente está começando aqui mais um quadro periódico, luta com a G-Fight. Vamos de periódico, né, Diego? Ultimamente eu tenho falado quase semanal, tal, mas a gente depende, vai saber se tem evento do UFC, se não tem. Então vamos de quadro periódico, luta com a G-Fight, o seu quadro de previsões, prognósticos e palpites para os próximos eventos do UFC. E hoje temos um quadro especial, um programa especial, porque falaremos de UFC 302 em Newark, nos Estados Unidos, próximo ali de Nova York. Diego Ribas não estará presente porque está em Las Vegas, mas ele vai aqui dar os seus pitacos sobre esse evento. Vamos falar de todo o card principal, começando com Eliseu Capoeira, já presença brasileira, depois Malhadinho, depois, enfim, também tem mais brasileiro com Paulo Borrachinha, disputa de cinturão, muita coisa para falar, Diego, tudo bom? Grande Marcel, exatamente, muita coisa para falar. Vamos direto ao ponto. Vamos falar apenas do card principal: três brasileiros em ação e o UFC 302 em New York. Vamos que vamos. Os. Vamos lá então, Diego, mas antes de a gente começar a falar sobre o UFC 302, vale um recadinho breve aqui. O UFC que começa, card principal, 19h30 horário de Brasília, e o card preliminar, 19h30 horário de Brasília, e o card principal a partir das 23 horas horário de Brasília. Card principal você só acompanha no UFC Fight Pass. E qual é a nossa novidade, Diego? Para quem quiser assistir ou assinar o UFC Fight Pass Brasil, a gente tem uma dica, na verdade, inclusive uma promoção. Está destacado aqui no comentário fixado, no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, o link do Allplay. Você pode assinar o UFC Fight Pass Brasil pelo Allplay e aí contratar o plano anual. E pelo plano anual você vai pagar o equivalente a R$ 24,90 por mês apenas e ter direito a toda a plataforma do UFC Fight Pass Brasil, inclusive todos os eventos, o acervo dos eventos anteriores, card de pay-per-view, Fight Nights, absolutamente tudo por apenas R$ 24,90 por mês. E o nosso link está aqui fixado no primeiro comentário desse vídeo. Link da G-Fight, pessoal, dá essa moral pra gente, clique e confere. E já aproveita, comenta, dá um like aqui nesse vídeo para a gente ganhar um engajamentinho necessário. Diego, vamos falar então de UFC 302, começando com luta de brasileiro, começando com Eliseu Capoeira versus Randy Brown, luta válida pela categoria dos meio-médios. O Eliseu Capoeira com 24 vitórias, 7 derrotas, 1 empate. O Randy Brown com 18 vitórias e 5 derrotas. Para quem você acha que vai a vantagem dessa luta, Diego? Pro brasileiro ou pro jamaicano? Pela minha análise, a vantagem é do Randy Brown. Ligeira vantagem, Marcel, vou ser bem sincero. O Eliseu é um dos atletas mais completos e mais experimentados dessa categoria. Já luta faz muito tempo no UFC. Por muitas vezes, vamos ser sinceros, não ganhou a repercussão ou o apelo midiático que merecia, mas é um atleta talentosíssimo. Seus 37, 38 anos. 37 anos. Arrisco a dizer, Marcelo, se essa luta fosse uns 4 anos ali, o Eliseu passaria o carro no nosso querido Rand Brown, mas hoje a luta é muito difícil, pode ir para qualquer lado, não recomendo, inclusive, a aposta, mas vejo um ligeiro favoritismo do Brown, muito, inclusive pela sua envergadura, diferença de altura, ele consegue fazer uma manutenção interessante, conectar os golpes e eu vejo mais um favoritismo dele, Marcelo. Nas casas de apostas também, favoritismo do Randy Brown, pagando 1,58 a cada real apostado, enquanto paga-se 2,40 a cada real apostado para o brasileiro. Seguimos falando de brasileiro, seguimos falando de Jailton Malhadinho, agora falando da categoria dos pesados, o Malhadinho que encara o Alexander Romanov, Malhadinho com 20 vitórias, 3 derrotas, o Romanov com 17 vitórias e 2 derrotas, Romanov que é da Moldávia. E aí, Diego, será que o Malhadinho se recupera do revés para o Curtis Blades e consegue aí retomar o seu caminho, quem sabe ao cinturão num futuro breve? Pelo meu palpite, Marcelo, eu vejo um amplo favoritismo do Malhadinho. E eu me explico. O estilo de luta do Malhadinho casa com o do Kopilov, do Kopilov, né? Romanov. Do Romanov, desculpa, confundi. O estilo casa. O Romanov é um cara um pouco mais atarracado do que o Malhadinho. Há uma ligeira vantagem de altura, de envergadura, de alcance para o brasileiro. E se a gente analisar as lutas do Malhadinho,
ele tem um êxito, sucesso de quedas extremamente elevado, tanto quando ele lutava de 9-3 como no peso pesado. E se ele botar o Romanov para baixo, Marcel, Sim. o cenário é extremamente favorável. Inclusive, tem entrevista com o Malhadinho sobre essa luta aqui no nosso canal. A gente falou bastante sobre o Romanov. Ele fez uma análise do estilo do Romanov, como, inclusive, se ele for mais ativo, mais eficiente no ground and pound, que é o que ele planeja para essa luta, aprendizado dos dois últimos combates que ele fez, inclusive para a derrota contra o Curtis Blades, o caminho está aberto. O casamento de estilos é favorável para o brasileiro, então não tenho dúvida de apontá-lo como vencedor, Marcelo. Nas casas de apostas, o brasileiro número 7 do ranking também é tido como favorito, com 1,36 a cada real apostado, enquanto paga-se 3,25 a cada real apostado pro Romanov. Aliás, o Malhadinho é favorito em todas as possíveis, os possíveis desfechos dessa luta. Mas o principal favoritismo é para uma finalização, pagando 2,40 a cada real apostado, enquanto paga-se 13 a cada real apostado pro Romanov. Certo, Diego? Exatamente. Voltamos então, agora, aliás, voltamos, não, vamos agora para a categoria dos médios, falar de Kevin Holland versus vamos lá, Michał Oleksiejczuk, desculpa. O Michał com 19 vitórias, 7 derrotas, o Holland com 25 vitórias e 11 derrotas. E aí, Diego, o que você imagina desse duelo? Eu vejo um ligeiro favoritismo do Kevin Holland. É um quebra-cabeça mais complexo de ser desvendado. Infelizmente, enfim, eu falo infelizmente, eu falo por mim, quando a gente viu o Kevin Holland ser testado em águas mais profundas, ali contra os tubarões mais carnudos da categoria, ele acumulou revés, vamos ser sinceros, perdeu algumas lutas, mas é um lutador, um showman, né? Agrada muito o público, fala pra boné durante o combate, provoca um trash talker nato, é engraçado e luta muito. Preparo físico, volume de golpes, aguenta porrada. E eu acho que nesse sábado ele vai ser muito pro Oleksiejczuk, Marcelo. Nas casas de apostas, ele também é favorito, pagando 1,36 a cada real apostado, enquanto paga-se 3,25 para o Oleksiejczuk. Favoritismo, então, do norte-americano, Diego. Vamos agora para a segunda luta mais aguardada da noite, luta que envolve brasileiro. Vamos ver de novo em ação Paulo Costa, o Borrachinha, versus Sean Strickland. Parada duríssima do brasileiro, número 7 do ranking dos médios, diante do ex-campeão e atual número 1 da categoria, Sean Strickland. E aí, Diego? Borrachinha lutando novamente, ele que tem uma entrevista também com você aqui no canal, o pessoal pode ver aí quase 15 minutos de entrevista. Borrachinha sincero, falando bem, enfim, parece muito mais ponderado, né, nessa fase dele de um tempo para cá. O que você traz para a gente desse duelo, Diego? Vamos lá, meu palpite é pro Borrachinha, uma luta dificílima, e é um casamento difícil para ambos. Os dois são conhecidos pelo volume de golpes, os dois não costumam, não ter aquele one punch power, né, de nocautear no início da luta com apenas um golpe. Os dois resistem bastante. Algumas vezes o Borrachinha já saiu avariado, né, do combate, resistem, o queixo duro, o Strickland também. Então é muito possível que inclusive essa luta é o Common Event, é de 5 assaltos, é muito possível que a gente veja uma luta longa assim. O meu palpite são dois fatores. Primeiro, que eu acho o Borrachinha mais lutador, mais completo, tem um leque maior. Chuta, quedas, bate na curta, bate na longa, apresentou chute rodado, que surpreendeu até o Whittaker no último combate. O Strickland, a gente sabe o que ele vai fazer. Ele vai caminhar para frente, vai jogar da média para curta. Ele se defende muito bem dos golpes. E ali no pocket, né, que a gente chama, nessa curta distância, é onde ele é muito perigoso pro Borrachinha. E se o Borrachinha aceitar uma luta franca ali, vai ficar ruim. E o Strickland leva vantagem. Só que, como eu mencionei, eu acho o Borrachinha mais lutador. E o meu segundo ponto
É que o Borrachinha, fazendo duas lutas em um semestre, um cenário que a gente não vê, o Google deve me ajudar, mas desde 2018 ou 2019, muito possivelmente esse ritmo de luta vai ser favorável ao Borrachinha. A gente vai voltar a ver o Borrachinha com ritmo de combate, que significa com tempo de reação melhor, tomada de decisões melhores, com o corpo respondendo de forma mais ativa e mais instantânea. Ô, Então, não Diego, sabe será. quando ele fez duas lutas seguidas, duas lutas no mesmo ano, a última vez? 2018 deve ter feito três, se eu não me engano. 2017 fez três assim que ele estreou no UFC, Johnny engatou três Hendricks. seguidas, depois 2018 só uma, 2019 uma, 20, e foi ano a ano. Pulou 2023 e agora duas em 2024. Rapaz, ele fecha 2017 com o Johnny Hendricks. 2018 ele Uriah Hall, enfrentou o Romero. não. Uriah Hall primeiro, depois o Romero. O Uriah Hall em 2018, então, né? Isso, 2018, Romero em 2019, aí O a Adesanya Adesanya. 20. Perfeito. Perfeito. Eu acho faz sentido, inclusive, né? Fazer duas lutas num curto período de tempo, mantém o peso menor, o corpo reage maior, evita oscilação, evita, enfim, um tempo de inatividade. Eu acho que esse foi o grande problema do Borrachinha nos últimos anos. E eu acho, Marcel, por isso que eu indico o Borrachinha como favorito para esse combate. Primeira luta que você vai contra as casas de apostas, indicando Borrachinha como favorito. Borrachinha é azarão nas casas de apostas, pagando 2,87 a cada real apostado, enquanto paga-se 1,44 a cada real apostado para o Sam Strickland. Diego, você acha que se o Borrachinha eventualmente vencer essa luta, ele já tem chance de, em seguida, disputar o cinturão? Não, Não? não. Por mais que é um ex-campeão, mas não. O retrospecto do Borrachinha atualmente não é grande favorável para isso, Três né? derrotas nas últimas quatro lutas, né? Difícil. Muito difícil. Uma atividade baixa, né? Uma luta por ano, não lutou ano passado, não faz muito sentido, não. Certo. Portanto, vamos agora falar de cinturão, vamos falar da categoria dos leves, onde Islam Makhachev encontra Dustin Poirier frente a frente. Que luta sensacional, Diego. O Makhachev com 25 vitórias, apenas uma derrota em seu cartel, e o Poirier com 30 vitórias, 8 derrotas e um no contest. Rapaz, grande luta, hein, Diego? O que esperar dessa luta? Baita luta. Meu favorito é o Islam Makhachev, mas aguarde até o final que eu vou fazer um comentário interessante aí em questão de apostas, tá? Favoritismo não tem como não ser do Islam. O atleta que vem sobrando aí na categoria tem apenas uma derrota na sua carreira pro brasileiro Adriano Martins. Canhoto troca bem, né? Tem um footwork que ele tem evoluído bastante. Wrestling, então, nem se fala, bota com certa facilidade os adversários, principalmente no clinch. Consistência física, né? A manutenção da força isométrica ao longo dos assaltos. Forte, preparo físico. Ele é bem completo, né, cara? Finalizador, tem algumas finalizações bem sólidas no chão. Então ele é favorito. E aí o que eu quero dizer, além desse favoritismo, Marcelo, é que o Dustin Poirier é um dos lutadores mais perigosos do UFC nessa categoria. Inclusive, peso leve até 70 quilos, só tem tubarão. E eu digo isso pelo seguinte, tenho certeza que o Islam é bem favorito nessa luta nas casas de apostas. E não existe, no meu cenário, um mundo onde um amplo favoritismo se justifique nesse casamento, pela categoria, enfim. Poirier, Tô entendendo onde você quer chegar. exatamente, Poirier bate muito pesado, tem finalizações, faixa preta de jiu-jitsu, tem uma boa defesa de wrestling, já enfrentou Khabib, já enfrentou wrestler, já enfrentou trocadores, já enfrentou canhoto, destro, pode fazer de tudo um pouco e muito bem. Por isso, meu amigo, já arrisco a dizer aqui, Marcel, apesar de eu achar o Islam favorito, se a diferença for muito grande, pagar muito bem, não vou julgar ninguém colocar um dinheirinho aí no Poirier, tá? Então já prepara aí sua carteira, Diego. Você vai apostar uma moeda em Dustin Poirier, porque paga-se 5,50 a cada real apostado por uma vitória do Poirier, enquanto paga-se apenas 1,16 a cada real apostado por uma vitória do Islam Makhachev. E aí, Diego, você vai
colocar o seu rico dinheirinho para tentar beliscar uma grana nesse azarão? Olha só, pagando 1,16, né, que você falou pro Islam, não vale Isso. apostar porque o retorno é muito baixo. Só valeria se o investimento fosse de muita grana. E como eu mencionei, o risco nessa categoria, o risco de enfrentar o Poirier, não faz sentido apostar muita grana. Então eu acho que faria mais sentido botar um pouco de dinheiro num possível azarão aí, como o Poirier. Vai que, vai que. Não sei se eu Inclusive, vou. você Não, falou da. não Fala. decidi ainda se eu vou botar o meu dinheiro, Marcelo, mas é isso que eu visualizo aí. Você até falou, né, Diego, da possibilidade de entrar uma mão do Poirier, que é muito forte. E é exatamente no nocaute que ele tem a diferença menor de favoritismo pro Makhachev, que aí pro nocaute do Poirier paga-se 9 a cada real apostado, enquanto paga-se 3,50 para o Makhachev. Agora, as outras odds são amplamente favoráveis para o Makhachev, a maior delas por finalização, quando paga-se apenas 1,95 para o Makhachev, enquanto paga-se 23 para o Poirier. Faz todo sentido, faz todo sentido. Bom, passamos a regra no UFC 302. Fiquem ligados. Lembre-se, dá essa moral pra gente. Clica aqui no link. Se você quiser assinar o UFC Fight Pass, só vai passar no UFC Fight Pass o card principal. Então, dá uma moral pra gente lá. Diego, o último evento que a gente fez um vídeo aqui, Edson Barbosa, perdendo para o Murphy na luta principal do evento, uma luta de 5 assaltos em que o brasileiro não se deu bem. Se eu não me engano, você tinha ido com o Murphy, certo? Sim, sim. Infelizmente, né? Infelizmente, o Edson Barbosa acumulando mais uma derrota. Quer dar uma rápida passada pelo card? Sim, o Yannis, eu apostei na vitória do Yannis, eu apostei na vitória do Temba, apostei na vitória do Murphy, cravei. Apostei arriscado ali na vitória do Carlton Harris, ele foi nocauteado em 1 minuto, né? 1 minuto e pouquinho. Era pra ser uma luta mais longa, enfim, entrou a pancada ali, acabou. Mas era uma aposta de risco, como mencionado. Onde eu errei feio mesmo foi na luta da Luana Pinheiro contra a Angela Hill. Inclusive, a Não é Angela Hill verdade. finalizou a Luana, primeira finalização da carreira da Angela Hill contra a Luana, que é faixa preta judô, excelente grappler, enfim. E não foi só a finalização, a Angela venceu com. Dominou o combate, isso me surpreendeu bastante, Marcelo. Tá certo, então, Diego. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente tá de volta porque tem Cannonier versus Imavov e a gente estará aqui para ver como foi o desempenho do UFC, do Diego no UFC 302. Valeu, Diego. Até a próxima. Até a próxima. Se inscreva no canal, deixa o like, comentário. E se for assinar o Fight Pass Brasil, o faça pelo Wallplay no nosso link que está aqui na descrição e no primeiro comentário. Os. Valeu.